Graça e paz, igreja. Vamos dar início à nossa mensagem do Evangelho de João, nessa série que nós tratamos sobre esse Evangelho tão rico do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no capítulo 7, a partir do versículo 14, que diz assim: Corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: Como sabe este letras sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus: O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei, contudo ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão: Tens demônio. Quem é que procura matar-te? Replicou-lhe Jesus: Um só feito realizei, e todos vos admirais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas, no sábado circuncidais um homem. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim pelo fato de eu ter curado, num sábado, ao todo um homem? Não julguei segundo a aparência, e sim pela reta justiça. E eu quero orar contigo agora. Senhor Deus, obrigado. Obrigado pela oportunidade, meu Deus, de receber e poder compartilhar essa palavra que é inerrante, infalível, inspirada, que é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e que tem, meu Deus, um poder de nos lavar, de nos transformar e nos apresentar a revelação do único Deus vivo e verdadeiro. E eu oro pedindo, meu Deus, que através desse meio que o Senhor nos permitiu, através da tecnologia, da internet, que todo aquele que tiver acesso, meu Deus, a esse material, a esse conteúdo, a essa mensagem, que ele possa ser, meu Deus, ricamente edificado, transformado e se tornar, meu Deus, alguém que ama mais a Ti, se aproximar do Senhor. Esse é o nosso desejo e nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Eu queria hoje falar sobre valores que são distorcidos. Nós acabamos vendo muito claro na sociedade muitos valores que se distorcem, muitas prioridades que são trocadas, e hoje eu queria enfatizar um pouco mais o ponto da religiosidade. Eu queria trazer uma pequena ilustração para tentar fazer com que você compreenda um pouco melhor isso. Um homem que chegou num terminal de trem e ele viu uma placa que tinha a foto de um cachorro, a imagem de um cachorro e um risco nela. Ou seja, era uma placa que proibia a entrada de animais naquele lugar. E aí no dia seguinte ele vai até essa estação de trem e ele chega com um urso. E o guarda para ele e fala: Uai, você não pode acessar esse lugar aqui com um urso, você não pode colocar um urso dentro de um trem. Olha aqui a placa dizendo que é proibido. E o homem virou e falou: Cadê o urso na placa? A placa está dizendo que o cachorro é proibido, mas não está dizendo que o urso é proibido. E aquele homem deu para nós uma bela lição do que é se apegar a pormenores, se apegar a particularidades, a minúcias, a coisas de uma grande insignificância e deixar de entender grande princípio ou grandes valores que estão por detrás de uma lei, de um princípio. Aquele homem, ele não podia, obviamente, entrar com o urso, porque aquela placa que proibia um cachorro, ela estava trazendo uma expressão de proibição a qualquer animal. Mas aquele homem, ele se apegou àquelas particularidades, àqueles pormenores, e é esse um dos grandes males da religiosidade. A religiosidade, ela ganhou um novo significado nos nossos tempos para se referir a pessoas que se apegam demasiadamente a dogmas, a pequenas lições que são humanas e não de Deus, e fazem essas ações humanas para agradar os homens, desagradando a Deus. Isso é a religiosidade. E hoje eu queria refletir um pouco mais sobre esse tema da religiosidade e de valores que são distorcidos, porque Jesus Cristo enfrentou isso, e aqui a gente vai ver na sequência desse capítulo 7 o que aconteceu. Bom, a gente viu na aula passada, na mensagem passada, que Jesus Cristo, ele estava agora saindo
da Judéia indo para Jerusalém, porque os seus irmãos haviam convidado ele a ir à festa dos tabernáculos, ou também a chamada festa das cabanas, para ir celebrar essa festa em Jerusalém. Jesus Cristo, a princípio, fica reticente de ir, ele resiste ir, mas depois, por uma direção de Deus, Jesus Cristo vai um tempo depois para essa festa, que era uma das mais populares ali entre o povo judeu daquele período, justamente também um período onde Jesus estava sendo bastante atacado. Então, Jesus vai no tempo que Deus determina. E aqui a gente começa o texto de João capítulo 7, versículo 14, onde diz que corria já em meio à festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. Corria em meio à festa significa que Jesus chegou no decorrer da festa, ele não chegou nem no início, nem no final da festa, ele chegou em algum período ali no meio daquela festa e ele foi ao templo ensinar. Qual é a lição que nós temos disso? Que Jesus muito provavelmente não chegou no início da festa porque aquilo talvez causaria uma grande confusão entre os judeus, uma vez que tinha uma grande quantidade de pessoas que queriam fazer de Jesus um rei ou colocá-lo como um líder militar, tinham pessoas querendo matá-lo, então poderia gerar uma extrema confusão na entrada daquela festa. Agora, Jesus entra no meio. Nos versículos anteriores, a gente entende que Jesus entrou ali meio escondido, ocultamente, e ele chega e vai agora ao templo ensinar. E aí você pode se perguntar, uai, Jesus Cristo não queria se esconder, Jesus Cristo não queria estar ali de uma forma mais oculta, por que ele foi para o templo? E eu quero te dizer, porque um mestre, ele vai sempre estar num lugar onde ele possa ensinar. Ele vai estar sempre dispensando a sua sabedoria, então ele vai para o lugar do ensino, ele vai para o lugar onde ele pode transmitir a mensagem do reino para aquelas pessoas, então ele vai para o templo ensinar. E aí no versículo 15, a gente vê que os judeus, ao ouvirem aquela mensagem tão sublime, tão maravilhosa, aqueles judeus eles ficam maravilhados com aquela mensagem. E aí eles começam a dizer o seguinte, uai, mas esse homem ele não tem estudo, como que ele sabe tanto, como ele tem tanto conhecimento? E aqui eu quero explicar para você que quando eles dizem que Jesus não tinha estudado, eles não estavam dizendo que Jesus era um analfabeto ou que Jesus não lia. Não, eles estavam apenas dizendo que Jesus não tinha um estudo formal, que Jesus não tinha passado por um centro rabínico ou que Jesus não estava associado a um rabino famoso. Então, para eles, isso significava não ter estudo. Agora, como ele sabia tanto a lei de Deus? Como ele sabia tanto dessa letra que é traduzido como a palavra letra, mas nós podemos entender como a lei de Deus? Ele sabia tanto porque ele tinha o ensino daquele que o enviou. Então, aquele povo se maravilhou com essa mensagem e Jesus diz no versículo 16, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Aquilo que Jesus transmitiu ao povo foi aquilo que o próprio Pai estava dando a ele. Jesus Cristo, ele com certeza era um estudioso da lei, com certeza era um homem dedicado às Escrituras durante o seu período, seu ministério, mas Jesus Cristo estava sensível à voz do Espírito, Jesus Cristo estava sensível à orientação do seu Pai. E é isso que faz a diferença entre um ensino que é meramente humano a um ensino que é muito espiritual, está conectado com Deus. Em outro texto, lá no livro de Mateus, os discípulos, ou melhor, a multidão, ela vê Jesus Cristo falando também e eles dizem assim, meu Deus, Jesus Cristo fala como quem tem autoridade, ele não fala como os escribas e os fariseus, ele fala de uma maneira diferente. É isso que Jesus carregava, ele carregava a mensagem do próprio Deus, ele carregava a intimidade com Deus e ele podia transmitir isso de uma maneira viva, de uma maneira eficaz. E aqui no versículo 17 e 18, Jesus ele começa a confrontar os judeus, porque os judeus o enxergavam como esse homem que não tinha estudado, que não estava ligado aos rabinos, não estava ligado a um centro rabínico, não estava ligado a um estudo formal, e Jesus Cristo sabia do coração daqueles homens, então ele começa a confrontá-los. E o primeiro confronto que Jesus Cristo diz é que
se uma pessoa ela não está compreendendo aquilo que vem de Deus, é porque essa pessoa ela não está conectada a Deus. Há uma distância naquela pessoa que não consegue compreender aquilo que vem de Deus. É o que Jesus diz quando ele fala que aquele conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo, quando alguém fizer a vontade do Pai. Então, Jesus Cristo estava dizendo, se você está distante do Pai, você não compreenderá que a minha mensagem vem do Pai. E Jesus Cristo, no versículo 18, ele diz, quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. O que Jesus Cristo está dizendo é uma verdade que havia naquele período, e a verdade era a seguinte, o mestre, ele não podia falar a respeito de si mesmo, ele deveria citar outros pensadores, citar outros rabinos, outros mestres, porque aquela era uma maneira dele comunicar humildade, era uma maneira dele comunicar que ele dependia de outras pessoas, ele dependia de outras fontes de conhecimento e de sabedoria. Então, quando Jesus Cristo fala, olha, eu não falo por mim mesmo, ele está justamente dizendo, olha como eu sou humilde, olha como eu estou aqui transmitindo a verdade que vem do meu Pai. Eu não falo por mim, eu falo aquilo que o meu Pai me deu, aquilo que o meu Pai me transmitiu para que eu comunicasse a vocês. E no versículo 19, Jesus Cristo continua a confrontar aquele povo quando ele diz o seguinte, Moisés não deu lei para vocês, mas vocês não estão observando essa lei. Por que vocês estão querendo me matar? Agora Jesus cava um pouco mais naqueles corações para dizer o seguinte, vocês estão olhando as minhas aparências, vocês estão olhando se eu estou associado a um rabino, vocês estão olhando a minha imagem, mas vocês não estão olhando os meus valores vêm do Pai, vêm do Deus soberano, o único Deus vivo e verdadeiro, vocês não estão olhando os meus valores eternos, vocês estão olhando aparências, e Jesus Cristo agora confronta o coração deles, porque ele diz, vocês não querem tanto seguir a lei de Moisés, vocês não se preocupam tanto com a vontade que está descrita na lei, então por que vocês estão querendo me matar? E aqui Jesus Cristo está dizendo o seguinte, se você não se preocupa com amar o próximo, se você não se preocupa em não matar, que é o 6º mandamento, ou seja, se você descumprir o 6º mandamento, você está descumprindo a lei de Moisés. E naquela multidão havia uma fúria, um desejo verdadeiro de matar também a Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo confronta esse pecado do coração deles, isso provoca algo muito peculiar quando no versículo 20 eles dizem o seguinte, a multidão respondeu, tens demônio, quem é que procura te matar? O que eles estavam dizendo? Eles estavam dizendo o seguinte, quem é que está te matando? Você enlouqueceu? Quando eles falam, você tem demônio, é uma expressão para dizer, você está alucinando? Você está vendo coisa, você está ouvindo alguma coisa aí, o que está passando pela sua cabeça? Você alucinou, você enlouqueceu. E é isso que eles estavam dizendo para Jesus. Você está falando que a gente quer te matar, mas quem te disse que alguém quer te matar? De onde você está ouvindo essas coisas, essas loucuras? Você só pode ter alucinado. E a expressão, tens demônio, ela é muito forte, porque também ali, mais à frente, em Mateus, nós vemos que Jesus Cristo, ele foi confrontado pelos fariseus e os fariseus diziam que Jesus Cristo expulsava demônios porque ele tinha um poder do maioral dos demônios. Era um olhar sobre Jesus Cristo que se preocupava com os homens e não com Deus. Então, quando eles falam, você enlouqueceu, você está alucinando, quem está querendo te matar? E Jesus Cristo vai responder essa acusação dos judeus, dizendo o seguinte no versículo 21, replicou-lhe Jesus, um só feito realizei e todos vós admirais. Aqui Jesus Cristo está dizendo, fazendo uma alusão ao milagre que ele realizou no capítulo 5 de João, que foi a cura do paralítico ali no tanque de Betesda. Essa cura aconteceu num sábado, e se você
se recorda daquilo que nós ouvimos a respeito desse capítulo 5, você vai se lembrar que Jesus Cristo, depois que cura esse homem, ele fala para que ele carregue o seu leito. E aquilo deixou aqueles homens que estavam presos àquelas tradições extremamente revoltados. Aqueles homens olharam para aquilo e falaram: esse homem está descumprindo o sábado. E nós vimos também que aquilo que Jesus Cristo ordenou que o homem fizesse não descumpria uma lei de Deus, mas descumpria uma tradição daqueles homens, porque na lei de Deus não há nenhuma menção de que o homem não poderia carregar o seu leito no sábado. Aquilo era uma tradição que aquele povo instituiu. Então, quando Jesus Cristo fala: vocês se admiraram com isso, ele não está falando num sentido positivo, ele está dizendo: vocês se espantaram com isso, vocês se espantaram com essa cura. Eu só fiz isso no sábado e vocês ficaram todos eufóricos e todos querendo o meu mal, porque no capítulo 5 está bem claro que eles, ao verem aquela cura e ouvirem do homem que Jesus Cristo havia mandado que ele carregasse o leito, eles queriam matar Jesus Cristo. E é aqui no versículo 22 e 23 que Jesus Cristo, ele traz, eu acredito que o ponto alto dessa argumentação a respeito da religiosidade em contraposição à vontade de Deus. E ele diz o seguinte: Moisés deu a vocês a circuncisão, e no sábado vocês circuncidam homens. E se o homem pode ser circuncidado no dia de sábado, por que eu ter curado é um problema? Foi mais ou menos isso que Jesus disse. E aqui eu quero te explicar melhor isso. Na lei de Moisés havia um mandamento de que a criança, o homem, o menino, ao nascer, no 8º dia ele deveria ser circuncidado. Circuncisão é uma prática de cortar o prepúcio, a pele do pênis do homem. Então, ao 8º dia ele tinha que ir para cortar e fazer essa prática da circuncisão. Isso era um mandamento, era uma lei. Mas sabe o que acontece? E se a criança tivesse nascido num dia em que o 8º dia depois do seu nascimento caísse num sábado? Como que iria ficar? Você circuncidaria aquele menino ou você não circuncidaria para preservar o sábado? Tinham duas leis em confronto. E aí Jesus Cristo está falando justamente disso, porque quando tinham aquelas duas leis em confronto, aquilo que ficou pavimentado ou que ficou decidido entre os judeus é que entre a circuncisão e o sábado, para o aprimoramento daquele menino, para o aprimoramento daquela criança, ela deveria ser circuncidada no sábado. E agora Jesus Cristo está falando: vocês circuncidam dizendo que aquela criança vai ser aprimorada num sábado, mas e se eu curei alguém, qual é o problema disso? Ele não está sendo muito mais aprimorado com a cura? Um homem que ficou 38 anos paralítico, ele está sendo curado agora, ele está sendo transformado. Porque aqueles homens não entendiam os valores do reino. Eles tinham valores distorcidos. Sabe, Jesus Cristo também diz: o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. Por quê? Porque o homem é maior do que o sábado. Mas os religiosos, aquela religiosidade, ela começa a distorcer valores. Você troca as belezas, as riquezas, os princípios do reino por pequenas minúcias, por pormenores, por coisas insignificantes, por coisas que agradam a homens, que aparentam ser boas, mas que na verdade retiram os valores e os princípios eternos. Então aqueles homens, eles não se importavam em circuncidar uma criança no 8º dia caindo num sábado, por óbvio, porque se servia para o aprimoramento do homem, quanto mais a cura. Então, a reflexão que Jesus Cristo estava fazendo esses homens pensarem era: o que vocês estão criticando? Vocês estão criticando valores eternos de Deus para se apegar a coisas insignificantes. E no versículo 24, Jesus Cristo arremata dizendo o seguinte: não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Aqui vale um parêntese para falar sobre os dias em que nós vivemos, onde as pessoas estão deixando de se manifestar ou deixando de se posicionar com base em uma fala de Jesus Cristo, onde ele diz: não julgueis
para que vocês não sejam julgados. Isso é bíblico, isso sim Jesus Cristo disse, mas você precisa entender em que contexto Jesus Cristo disse essa fala. Jesus Cristo diz isso num contexto onde ele está dizendo, olha, se você tem uma trave no seu olho, mas você critica o cisco, aponta para o cisco que está no olho do seu irmão, você é um hipócrita. Então o que Jesus Cristo estava criticando ali era um julgamento hipócrita. Jesus Cristo estava nos ensinando que nós não podemos julgar quando há hipocrisia em nós. Mas aqui Jesus Cristo ensina que nós sim devemos julgar, mas nós não podemos julgar pela aparência. Nós temos que julgar pela reta justiça. Sabe qual é a reta justiça? É a palavra de Deus, é a lei de Deus, é a vontade de Deus. A reta justiça, ela entende os valores eternos do reino, ela entende os princípios bíblicos, ela entende a vontade de Deus, mas a aparência, ela está olhando só para um sentido de agradar a homens, para um sentido de se apegar a coisas insignificantes para parecer ou aparentar ser algo e se esquece daquilo que é eterno, daquilo que é de Deus. Então Jesus Cristo está dizendo, olha, vocês estão me julgando por uma aparência, a aparência que essa sua tradição trouxe, mas eu quero dizer para vocês, vocês devem julgar olhando para a lei de Deus, olhando para a palavra de Deus, porque o nosso Cristo nos ensinou que a lei de Deus, ela é maravilhosa. O nosso Jesus Cristo nos ensinou que a vontade de Deus tem que prevalecer. O nosso Jesus Cristo é aquele sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas, porque ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. Então Jesus Cristo, ele está nos ensinando, igreja. E aqui eu quero concluir dizendo para você, Jesus Cristo nos ensina a não sermos hipócritas, a não sermos pessoas que distorcem valores. Como distorcemos valores? Quando nós queremos agradar aos homens, mas desprezamos a lei de Deus. Quando nós estamos mais preocupados com a aparência do que com a vontade, com os princípios, com os valores eternos do nosso Rei. E nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. Nós precisamos aprender a amar o Senhor com todo o nosso coração, alma, mente e força. E é isso que eu quero que você pense, reflita e peça ao Espírito Santo para que todo tipo de valor distorcido na sua vida seja corrigido. E eu quero orar contigo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa palavra, Deus. Essa palavra que nos transforma, que nos lava. Deus, eu oro pedindo que todo aquele que está acompanhando essa mensagem, ele possa, meu Deus, aprender do Senhor, aprender dos seus valores eternos, conhecer a Tua vontade, para que, Deus, nenhum tipo de valor seja distorcido, nenhum tipo, meu Deus, de pensamento insignificante ou pequeno para agradar homens, Pai, prevaleça acima dos valores eternos e dos princípios do reino. E eu oro pedindo, meu Deus, para que os nossos corações estejam totalmente inclinados à Tua vontade. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe.